Hoje eu quero apresentar para vocês um projeto que é considerado o banco central das criptomoedas e tem feito diversas parcerias com grandes nomes do mercado tradicional, como por exemplo a BlackRock, e também tem um plano de investir cerca de $1 bilhão em ativos do mundo real para gerar receitas para o seu protocolo. E apesar de todo o seu potencial, ela ficou esquecida pelos investidores e tem negociado a múltiplos muito baratos, como por exemplo, ela tem um caixa que hoje representa mais de 30% do seu valor, do seu market cap, e ela também gera uma receita de cerca de $300 milhões, o que traz o seu múltiplo de price to revenue para apenas 4,8 vezes, sendo menor até mesmo do que empresas de tecnologias negociadas no mercado tradicional. Mas antes de mostrar tudo sobre esse projeto e também te mostrar como investir e lucrar nele, agora que nós estamos vivendo um dos melhores momentos para se investir em criptoativos, eu gostaria de pedir a sua ajuda curtindo esse canal, também se inscrevendo e assinando o sininho de notificações para que você seja sempre avisado quando sair novos conteúdos aqui no canal. A criptomoeda que é considerada o banco central das criptos, o seu nome é Sky. Anteriormente ela se chamava Maker e foi feito um rebranding, mudando o seu nome de Maker para Sky. Basicamente ela foi o primeiro projeto a lançar uma stablecoin algorítmica. Mas diferente de um banco central que pode emitir o quanto dinheiro quiser, a Sky não, a sua stablecoin, ela tem um mecanismo que funciona da seguinte forma. Basicamente, quando alguém quer emitir um DAI, ela vai lá e deposita uma outra criptomoeda, por exemplo, o Ethereum, Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que seja negociado ali na blockchain da Ethereum. E colocando essa criptomoeda como garantia, ela pode pegar ali um percentual emprestado de DAI. Então todos esses DAIs que estão circulando em mercado, que agora se chamam USDS, eles são o que nós chamamos de sobrecolateralizados. Ou seja, para cada um USDS que existe no mercado em circulação, a sua garantia ela é superior a este $1, o que traz uma segurança gigantesca para esse projeto. Só que isso trouxe uma certa limitação, porque para que você emita esses novos USDS, é necessário que mais pessoas deixem ali ativos em garantias para pegar ele emprestado. Então por isso que houve esse rebranding e agora ela mudou o seu nome para Sky e trouxe diversas outras tecnologias para dentro da sua plataforma. E neste vídeo eu não vou me estender muito explicando como funciona a DAI, eu vou fazer uma introdução breve para que você consiga compreender o que é este projeto, mas eu quero focar mais nos seus dados financeiros, mostrando por que ela está subvalorizada e porque ela tem um grande potencial de valorização devido a algumas novas atualizações que ela trouxe e também devido aos seus dados financeiros que vem mostrando alguns crescimentos importantes e algumas outras tecnologias que foram implementadas que podem fazer com que seu preço se valorize. A Sky ela oferece uma variedade de serviços financeiros, incluindo negociação, poupança. Você tem ali também uma acumulação de recompensas. Então a stablecoin, como eu falei para vocês, ela é sobrecolateralizada, anteriormente se chamava DAI, e Sky é o token de governança ali onde você também pode apostar ele e receber algumas recompensas, tanto das receitas que vêm tanto da plataforma da Sky quanto de outros projetos que são chamados os Stars, que foi uma maneira que a Sky encontrou para criar um ambiente para desenvolver novas tecnologias, mas que não afetasse a segurança do protocolo principal. Então ele utiliza a infraestrutura do protocolo principal, mas também ele distribui parte ali das suas receitas. Então isso mantém a segurança de toda a robustez que a Sky e a Maker construiu através de diversos anos e cria também um ambiente propício para desenvolver novos projetos, novas tecnologias que vão oferecer um pouco mais de risco, mas que isso não afeta o protocolo principal. Então aqui no Sky Money você pode negociar criptomoedas, você pode também ganhar recompensas apostando ali o seu USDS, e ele também tem a poupança. Basicamente você deposita ali os seus USDS e você vai ter como se fosse uma poupança em dólar, que vai render ali em torno de 4,5% a 5% ao ano. E como eu comentei com vocês, tem as recompensas do tokens Skies, onde você deposita os seus tokens e aí você ganha essas partes dessas recompensas e também um pouco das emissões. Tem o Skylink, que é uma infraestrutura que permite que você negocie Sky nas Layer 2 de Ethereum, nas segundas camadas que nós chamamos, e com isso você pode negociar com uma maior velocidade e com taxas mais baratas. E tem o ecossistema Stars, que está traduzido, por isso que está um nome um pouco esquisito, onde basicamente foi o que eu comentei com vocês, onde eles desenvolvem novos projetos, como eu vou mostrar um aqui para vocês, que é o da Spark. A Spark foi uma primeira Star, a Genesis Star que eles chamam. Então a Spark ela oferece outros tipos de serviços financeiros e hoje ela já conta com mais de $6 bilhões depositados. O seu token foi lançado recentemente e grande parte desses tokens foi ali para o tesouro da Sky. Então ela permite que outros projetos utilizem a sua infraestrutura, então elas são meio que incubadas pela Sky. Com isso ela se beneficia tanto das receitas desses projetos
e também com o lançamento dos seus tokens, que parte desses tokens vão para o tesouro da Sky. Então essa aqui foi uma explicação bem resumida do que é o Sky, como vocês puderam perceber, mas agora eu quero entrar mais nas partes dos dados financeiros, mostrando a robustez que esse projeto possui e como ele tem trazido ali tanto um crescimento no seu tesouro, tem trazido, né, uma receita robusta, um projeto muito lucrativo e, consequentemente, o que tem feito com que ele se tornasse muito subvalorizado. E um outro ponto muito interessante da Sky é que recentemente ela fez uma parceria com a BlackRock. Então, como eu comentei com vocês, essas USDS que são emitidas, elas são sobrecolateralizadas. E a Sky, né, a antiga MakerDAO, o que ela fez? Ela utilizou parte dessas garantias, fez uma parceria com a BlackRock, onde ela vai investir US$ 1 bilhão, né, em ativos do mundo real, seja em títulos de tesouro americano, entre outros ativos super seguros, para que ela tenha uma diversificação dessas reservas que ela possui e também que isso gere uma receita para ela, porque anteriormente ela tinha ali os seus ativos como garantia, mas isso não trazia receita para ela. Então ela encontrou uma forma agora de utilizar parte das suas reservas para ter uma garantia, e além de ter uma garantia em ativos do mundo real, agora ela tem uma receita, né? E quem está fazendo isso é a BlackRock. Então eles vão investir aí, ou já investiram, se eu não me engano, US$ 1 bilhão, onde a BlackRock e outras empresas como a Centrifuge e também a Superstate, elas administram essas reservas. Então foi uma forma ali de tanto se aproximar do mercado tradicional, como também gerar receitas ali das suas reservas que ela possuía. Então isso trouxe um ganho significativo para as receitas deste projeto. E essa aproximação da BlackRock, ela é muito positiva, né? Como eu tenho comentado com vocês bastante. Nos Estados Unidos foi aprovado, na verdade eles derrubaram, né, a operação Choke Point 2.0, que basicamente foi uma operação implementada pelo governo Biden que impedia que qualquer instituição financeira dos Estados Unidos tivesse alguma relação com alguma empresa que estivesse relacionada ao mercado cripto. Então isso impediu bastante essa adoção, tanto institucional quanto essa aproximação, integração tecnológica entre esses dois mercados, né? Porque, por exemplo, a Maker tem diversas tecnologias que poderiam ser implementadas no mercado tradicional, como essa das emissões de stablecoins, das negociações, de você utilizar esse modelo de poupança que eles possuem, e isso atrasava muito, então nunca houve essa integração e por isso que o cripto nunca conseguiu se relacionar e se conectar com o mercado tradicional. Mas isso tende a mudar. E como a BlackRock agora já administra cerca de US$ 1 bilhão, que é da Sky, isso tende a facilitar com que ela se aproxime de outros players do mercado e faça outras parcerias, né, tanto para trazer ali mais receitas para os seus protocolos, como também muito mais adoção consequentemente. Então eu tenho visto isso como muito positivo nessa mudança que nós estamos vendo no mercado cripto, se aproximando do mercado tradicional, e eu acredito que a Sky esteja muito bem posicionada para essa virada de chave que vai acontecer no mercado cripto. E eu acredito que as criptomoedas do ambiente de DeFi, das finanças descentralizadas, elas têm ali um modelo de valuation e também tem um modelo de funcionamento que são muito mais próximos do que acontece no mercado financeiro. Então, por isso, essas parcerias vão ser muito mais fáceis para elas e também por elas possuírem tecnologias que são fáceis de você implementar no mercado tradicional e que traz muito mais eficiência e baixo custo, inclusive para o mercado tradicional. Então, a Maker e a Sky, né, que é o seu novo nome, está muito bem posicionada neste momento do mercado cripto. E agora eu vou mostrar um pouco aqui dos dados financeiros da Sky para vocês entenderem um pouco, né, o quanto ela está bem posicionada. Então, atualmente, a Sky ela tem cerca de US$ 14 bilhões depositados, né, são depósitos dos usuários ali nas suas diversas tecnologias, seja ali na sua poupança, ou seja, emitir o SDS, ou seja, até mesmo para gerar receita com SDS ou com o Sky, né, que é a sua criptomoeda, para que você ganhe rendimentos através das receitas que o protocolo e também as suas STAR, né, como a Spark que eu mostrei para vocês, ela gera e distribui também para os holders Sky. Agora vamos olhar um pouco aqui mais os dados financeiros da Sky. Atualmente ela possui um valor de mercado totalmente diluído, como se todos os tokens tivessem sido emitidos, né? Você pega ali todos os tokens que estão em circulação, que já estão em negociação, e tem outros que ainda não estão em circulação, mas que serão emitidos no futuro, né? Então, conforme o tempo passa, mais tokens estarão no mercado. Se você multiplicar, né, todos esses tokens pelo seu valor de mercado, a gente chega num valuation da empresa de US$ 2,3 bilhões. Apesar de ser um valuation que você pode olhar, cara, essa criptomoeda está muito valorizada, a gente pode olhar aqui a sua receita, né? Então ela gerou nos últimos 365 dias cerca de US$ 310 milhões em receitas. Se nós compararmos a sua receita com o seu valor de mercado, nós chegamos a um múltiplo de 4,8 vezes, ou seja, é um múltiplo muito barato
para uma empresa de tecnologia, principalmente no ramo financeiro, e ainda por ser uma empresa de criptomoedas que está inserida num setor que tende a crescer muito. Se nós formos analisar, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. E aqui eu quero trazer para vocês empresas do mercado tradicional, já bem consolidada do setor financeiro, principalmente os bancos, que é um setor muito próximo e semelhante ao que a Maker, ou a Sky, com o seu novo nome, faz. Então, se nós pegarmos aqui o JP Morgan, ela atualmente negocia a 3,3 vezes a sua receita, enquanto aqui o Goldman Sachs 2,2, o Bank of America 3,3 e o Citigroup 1,4. Então a Sky ela negocia a 5,5 vezes, ou seja, nós estamos falando de uma empresa de tecnologia que tem um alto potencial de crescimento e que está inserido no mercado cripto, que é um setor que vai crescer muito mais do que os outros nos próximos anos, muito por conta de todas as regulamentações que estão sendo feitas nos Estados Unidos e também por conta de que o seu presidente ali está apoiando diretamente este setor, toda a equipe econômica dele são pró-cripto, então consequentemente esse deve ser um dos setores que mais deve crescer junto com o setor de inteligência artificial. Então nós vemos um múltiplo muito baixo em comparação com empresas já estabelecidas no mercado tradicional nos Estados Unidos, como o JP Morgan e Goldman Sachs. Eu quero trazer para vocês um outro dado aqui, que é o caixa que a Sky possui. Então se nós vamos ver o tesouro dela, basicamente ela vai, conforme ela vai gerando receita, ela vai comprando alguns ativos, outros ativos vêm através de alguns serviços financeiros que tem dentro do seu protocolo e com isso ela vai acumulando algumas criptomoedas denominadas em dólares, outras criptomoedas voláteis, mas atualmente ela possui cerca de 587 milhões de dólares em caixa, Ou seja, isso aqui é basicamente o caixa que ela possui. Claro que esse caixa são de criptos, algumas são em dólares, então não tem volatilidade, mas a grande maioria sim são criptomoedas voláteis. Então, claro, em um mercado de baixa, esse caixa ele tende a cair também junto com o valor do projeto. Mas isso traz uma robustez e se a gente for olhar e comparar com empresas do mercado tradicional, ela possui um caixa extremamente robusto, Isso traz uma segurança para este projeto, porque qualquer problema que aconteça com alguma parte dos seus serviços que ela presta, das suas tecnologias, ela tem um caixa ali para poder utilizar para sanar qualquer tipo de problema que este projeto tenha. E nenhum outro projeto no mercado cripto tem um caixa tão robusto com comparação ao seu valor de mercado. Então, se nós formos analisar, a gente pega aqui, por exemplo, empresas do mercado tradicional super consolidadas e grandes, que foi as outras que eu trouxe para vocês. O JP Morgan tem 7% em caixa e o que mais tem é o Citigroup e a Sky ela possui 34% do seu valor de mercado em caixa. Ou seja, se você compra a Sky, 34% dela ela tem ali em tesouro disponível para ela utilizar caso tenha algum problema ou isso futuramente pode ser distribuído para os holders. Mas claro, essa é um mecanismo que vai trazer segurança para que o projeto possa crescer de maneira sustentável a longo prazo e também sobreviver aos mercados de baixa. Então este é um projeto muito seguro que vai trazer uma segurança. Você sabe que ele não vai deixar de existir de um dia para o outro, ou daqui a 5 anos, 10 anos. Então é um projeto de longo prazo que está crescendo de forma robusta e mantendo ali grande parte das suas receitas em caixas. E outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o projeto que eles têm de buyback and burn. Basicamente eles recompram as suas próprias criptomoedas, utilizam ali parte das suas receitas para recomprar, uma parte eles queimam e outra parte eles mantêm ali dentro do seu tesouro. Então se a gente for olhar aqui, os buybacks, que é essa linha verde, ela cresceu muito nos últimos meses e eles estão comprando cerca de 1% das criptomoedas que estão em circulação e alocando elas para dentro do seu tesouro. Uma outra parte aqui, que é essa linha amarela, é o que é queimado e aqui se a gente for olhar, é a quantidade de Sky que estão em circulação, de Makers, na verdade, que depois mudou para Sky. Mas aqui convertendo para Maker, que eram as criptomoedas antigas, haviam 866 mil em circulação e 106 mil estão em tesouro e 22 mil foram queimadas. Então depois elas fizeram a mudança ali de Sky para Maker, basicamente um Maker valia não sei quantos mil Sky, mas a quantidade em circulação, o valor de mercado se manteve o mesmo, não se criou mais moedas em relação ao valor de mercado do que era anteriormente a Maker. Então a transformação aqui ela é basicamente a mesma. Então, se nós formos olhar, o número total aqui são de 133 mil Makers que já foram compradas ou queimadas, de 866 mil do total. Ou seja, mais de 15% das criptomoedas Sky que estavam em circulação já não estão mais.
Então esse é um ponto bastante interessante para a Sky, porque isso faz com que mesmo que o valor de mercado dela não cresça, se as criptomoedas dela estão sendo compradas e queimadas, tiradas de circulação, se ela manter o seu valor de mercado, o preço do seu token ele vai se valorizar. Então essa é uma criptomoeda que tem um grande potencial de crescimento, muito por conta das novas tecnologias desse projeto, o Endgame, onde trouxe aí essa aposta para integrar novas tecnologias sem afetar ali o protocolo principal. Mas, porém, essas outras tecnologias também vão trazer receitas para ela e trazer mais adoção, apostando em tecnologias mais inovadoras que, se eles fossem fazer com o protocolo principal, poderiam trazer risco a eles. Então foi uma forma que eles encontraram. Isso também vão ser lançados outros tokens que depois vão para o seu tesouro, como eu comentei com vocês. E ela está bem posicionada nessa mudança que está acontecendo nos Estados Unidos. Então é um projeto que eu acredito muito nesse projeto, muito por conta da sua robustez. E ela me traz uma segurança muito grande para investir neste projeto, né, por conta ali do seu tesouro, que é um projeto que gera uma receita gigantesca, né? Nós estamos falando aí de mais de 300 milhões de dólares anualmente, então já é uma empresa bem consolidada, e se você for olhar, né, pelo setor que ela está, então tem tudo para ter um grande crescimento, e aos preços que está atualmente, ela está negociando a múltiplos muito baratos, trazendo aí com que ela esteja subvalorizada em relação a outras criptomoedas e até mesmo ativos do mercado tradicional. Então esse é um ponto que me traz segurança na hora de investir. Eu não gosto de investir ali em uma moeda que está somente no hype. Para mim ela tem que ter fundamentos e tem que ter números que consolidam ali a minha tese de investimento. E eu acho interessante também aqui na questão gráfica, né, se nós formos analisar, ela teve ali uma desvalorização, assim como qualquer outra altcoin, né, que são as criptomoedas além do Bitcoin, né? Então o Bitcoin teve uma valorização muito expressiva neste ciclo, enquanto as altcoins teve ali um crescimento ali em 2023, começo de 2024, depois elas se desvalorizaram, perderam muito valor de mercado com relação ao Bitcoin, e agora elas começaram a se recuperar. E normalmente, em julho do último ano do ciclo, é onde acontecem as maiores altas, né? Começam as maiores altas do mercado cripto. Nós estamos agora no final de junho, entrando em julho, então acredito que agora, com o fim dessa operação que aconteceu nos Estados Unidos, mas a questão do ciclo, né, que sempre ocorre nessa parte final do ciclo, a valorização das altcoins, eu acredito que a Maker tenha tudo para surfar essa onda de alta, muito por conta da sua subvalorização e também de ser um projeto extremamente robusto. É um projeto que você pode investir não somente para aproveitar essa alta, mas também para levar a longo prazo, porque ela apresenta aí essa robustez. Então ela rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, fez um reteste nesse suporte que tinha aqui anteriormente, que já dura vários anos. Então uma zona aqui de bastante interesse. Aparentemente está formando aqui uma bandeira de alta. Então aqui ela formando também uma bandeira de alta num gráfico menor, já rompendo aqui essa bandeira de alta. Então acredito que também está em um bom momento gráfico para você investir. E um outro ponto que também tem me chamado a atenção, que me trouxe ainda mais interesse para investir, é que se nós olharmos aqui, esse é um indicador que mostra a pressão compradora em spot, que é nas negociações à vista, quando você compra ali na corretora, não em mercados futuros alavancado, mas nas negociações à vista, a gente tem visto uma pressão de compra. Deixa eu aumentar aqui esse indicador. Vamos colocar ele aqui. Olha a pressão de compra no mercado spot que vem acontecendo. Então, os investidores estão comprando elas no ativo spot. E se nós formos ver, no mercado futuro, os investidores estão entrando vendidos, né? Então, quando tem muito investidor vendendo um ativo e muitas pessoas comprando no spot, isso pode fazer com que gere uma liquidação dessas pessoas que estão operando alavancados na parte vendida. Porque chegou um determinado preço que é a sua liquidação, eles são obrigados a recomprar. E isso acaba catapultando o preço para cima. Então eu vejo tanto nos indicadores financeiros como uma boa oportunidade, quanto na questão gráfica e também nos dados on-chain, onde eu vejo que a compra à vista, que é a principal, a mais importante para você fundamentar uma alta, ela está acontecendo nesse ativo. Então acredito que em breve possa ocorrer uma liquidação dos vendidos e ela ter uma valorização bastante expressiva no curto espaço de tempo. E se depois desse vídeo você ficou interessado em investir neste projeto, agora eu vou te mostrar um tutorial mostrando o passo a passo como você faz para investir neste projeto. E se você ainda não possui conta em uma corretora, eu vou deixar um link aqui abaixo para você abrir a sua conta na Binance e garantir até $600 em bônus. Então, se você não tem conta, clique no link abaixo, já garanta o seu bônus, faça a sua inscrição, baixe o aplicativo e depois volte aqui para fazer o tutorial
juntamente comigo, te mostrando de maneira simples como comprar esse token na Binance. Após vocês abrirem a sua conta aqui na Binance, abram o seu aplicativo e aqui eu vou mostrar a maneira mais simples de você comprar o token MKR, que no caso aqui na Binance ainda não foi atualizado para o token Sky, mas quando for atualizado você irá receber proporcionalmente os tokens Sky de acordo com o montante que você possui de Maker. Então, primeiramente, você precisa adicionar os fundos, enviar o seu dinheiro da sua conta bancária aqui para a Binance. Então, aperte em adicionar fundos, depositar BRL, e aqui você seleciona transferência bancária Pix. Aqui insira o montante que você deseja transferir. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar R$1.000. Continuar. Aqui ele vai gerar o código Pix. Quando o código for gerado, você vai copiar, ir na sua conta bancária e fazer a transferência aqui para a Binance. Lembrando que esse código Pix tem que estar no mesmo CPF, a sua conta bancária, com a sua conta aqui na Binance, porque se não estiver no mesmo CPF, o Pix será estornado e você não conseguirá fazer o investimento. Então vou copiar o código Pix, ir lá no banco e fazer a transferência. Em alguns minutos, o meu Pix já caiu aqui na minha conta da Binance, normalmente demora menos de 1 minuto para isso. Depois que você fez isso, você vai apertar aqui em Trade novamente, e agora selecione aqui Converter. Agora selecione no D, aqui onde está Ethereum, você troca por BRL, que é a moeda que você vai utilizar, que é o real, por MKR, que é o token que nós iremos comprar, que é o token da Maker, como eu falei para vocês, que é o token antigo do Sky. Então vou colocar aqui o montante máximo, em torno de R$1.006, apertar aqui para pré-visualizar a conversão e vou confirmar. Feito, minha compra já está concluída. Agora basta você vir, voltar aqui no início e aqui em portfólio irá aparecer as criptomoedas que você tem. Então aqui eu tenho Ethereum, Maple e Maker, BNB, USDC, entre outras. E aí quando você quiser vender, basta vir aqui em Trade novamente, aperte em Vender por BRL, você seleciona aqui a Maker, coloque o montante que você tem, por exemplo, 100%, selecione o método de recebimento. Aqui não está aparecendo para mim fazer diretamente para o banco, muito por conta, acho que questão do horário que eu estou gravando este vídeo. Mas normalmente aparece aqui transferência bancária Pix, na hora que você fizer a venda ela vai diretamente para a sua conta. Então só cuida aí com relação ao horário. Mas caso você queira vender por outra moeda, ou até mesmo manter aqui em real, basta você voltar, vir aqui em Trade novamente, em Converter, e aqui você pode vender por qualquer moeda que você queira ou deixar até mesmo em real. Se você quiser deixar em dólar, recomendo deixar ou em USDC, que é uma stablecoin, ou em USDT, que elas são atreladas ao dólar, ou seja, cada stablecoin dessa aqui vale $1. Então você pode manter ali um caixa também em dólar, caso você deseje. E agora você sabe como comprar e vender criptomoedas aqui dentro da Binance. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou estar tentando esclarecer todas elas. Valeu, tamo junto.